inciso terceiro. Agora, ele não compareceu por quê? Não foi intimado. Mas não vai decretar a apreensão, ele não foi intimado, ele não estava sabendo da audiência. Como é que ele ia comparecer? Ou ele está internado no hospital, ou está com suspeita de Covid lá, confirmou. Então, toda vez que não tiver motivo justificável, havendo um motivo justo, é lógico que o juiz não poderá decretar a apreensão. O sujeito estava indo para a audiência, teve um acidente. É um motivo que justifica o juiz. Você comprovando isso, o juiz não vai decretar a apreensão. Não vai ser realizado o ato que você deveria estar presente, o juiz vai remarcar uma outra audiência e não decreta essa apreensão. E também aquela hipótese do pedido de condenação. Então, se você faz uma queixa-crime, tudo certinho, tudo bonitinho, e nas alegações finais você não pede a condenação, o juiz vai julgar peremptação. Ele vai dizer que você não tem interesse na condenação, portanto, você está abrindo mão do processo. Tá? Mas é de se analisar que esse pedido de condenação, por isso que lembra que eu falei para pedir a condenação na queixa-crime? Porque você pode só reiterar. Reitera os argumentos da inicial, da queixa-crime, e que ela seja julgada procedente nos exatos termos da inicial. Você está fazendo um pedido de condenação implícito aí, mas está fazendo. Lá você pediu a condenação, você quer que julga procedente. O que quer julgar procedente a queixa-crime? É condenar o querelado pelo crime que ele praticou, não é isso? Então, há um pedido aí implícito de condenação. Mas não se arrisquem, né? Sempre façam o pedido expresso de condenação. Por quê? Olha que interessante. Se você oferecer uma queixa-crime pelo crime do artigo 138, 139, 140, 3 crimes: calúnia, injúria e difamação. Nas alegações finais, você pede a condenação só no crime de injúria. O que o juiz vai fazer em relação ao crime de calúnia e difamação? Reconhecer a perempção. E vai analisar e julgar só o crime de injúria. Por quê? Você não pediu a condenação no crime de calúnia e difamação? Então, ele vai, em relação ao artigo 138 e 139, julgo perempta a ação com fundamento no inciso 60, inciso 3º, tendo em vista que não houve pedido de condenação nesses dois tipos penais nas alegações finais apresentadas pelo querelante. Portanto, extingue o processo com fundamento no artigo 60, inciso 3º, e o artigo 107, inciso 4º do Código Penal. Pronto, ele vai sentenciar desta forma, extinguindo a punibilidade. Em relação ao crime de injúria, ele vai analisar se vai condenar o querelado ou se vai absolver o querelado, porque esse você pediu a condenação em alegação final. Tá certo? Então, muito importante esse pedido de condenação em alegações finais. Então, essa matéria, né, de queixa-crime, importante porque a gente vê muito falar, não vou te processar por injúria, calúnia, difamação. E às vezes os advogados que não trabalham na área vão se aventurar a fazer uma queixa-crime e esquece de todos esses requisitos que nós estamos estudando aqui. Porque ele estudou aquilo faz muitos anos, nunca mais viu, ou não estudou direito. E aí, chega nas alegações finais, ele não pede a condenação. E aí o juiz vem lá com a sentença, extingue-se o processo, tendo em vista que não houve pedido da condenação, fundamento no artigo 60, inciso 3º. O advogado leva aquele susto e não tem o que fazer. Entenderam da importância desses requisitos? Então, esse é o inciso 3º que nós acabamos de falar. Tá? Não, primeiro que não tem essa na ação penal privada subsidiária da pública, não tem essa audiência de conciliação. Lá entra no rito normal, só tem na ação penal privada principal ou exclusiva. A ação penal privada subsidiária da pública, ela segue o rito normal. Por que conciliação teria? Se é um crime de roubo, se é um crime de furto, se é um crime pode ter o oferecimento da não persecução criminal. Isso é possível. O promotor, se o querelante assim não requerer ao juiz, o Ministério por Excelência, eu vou requerer, ainda que não na qualidade
de titular da ação, mas como parte do processo, porque ele é uma parte secundária do processo, ele vai requerer a não persecução criminal, se for o caso, nos termos do artigo 28A. Mas não tem essa audiência de conciliação na ação penal privada subsidiária da pública. Tá certo? Tudo bem? Então tá bom, ok. Então vamos fazer a leitura para finalizar do artigo 60, inciso 4 do Código de Processo Penal. Pois não. Então, se for a vítima pessoa jurídica e o contrato social, né, o sujeito que integra a firma individual, por exemplo, ou o contrato social, de repente, dois sócios, os dois sócios vêm a falecer num acidente, por exemplo, ela se extingue sem deixar sucessor. Nesse caso, quem vai assumir a titularidade? Ninguém. Então, o juiz não tem o que fazer senão reconhecer a perempção, né, quando a pessoa jurídica, como querelante, como vítima de um crime, se extinguir sem deixar sucessor. Então aí há de se verificar aí a declaração de firma individual, né, até mesmo aí hoje as pessoas jurídicas aí, microempresas, ou as limitadas, né? Se falecer o querelante, que é a pessoa jurídica, e ele não deixar nenhum sucessor, ninguém poderá assumir a titularidade daquela queixa-crime. Então, nesse caso, o juiz vai extinguir a punibilidade pela perempção, aí com fundamento no artigo 60, inciso 4º. Essa não deixa nenhuma dúvida. Sim, mas se ele tem um único sócio, mas se ele tiver sucessor, será chamado sucessores. Quem são os sucessores? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão, nesta ordem, para o processo penal. Esses são os sucessores que deverão ser intimados a integrar o polo ativo da ação. Agora, se a pessoa jurídica, o sujeito que morreu, que era o titular da pessoa jurídica, não tem nenhum sucessor, não tem jeito do juiz nomear um curador, nomear um representante legal. O juiz vai extinguir o processo reconhecendo a perempção. E aí com fundamento no 60, inciso 4º. Tudo bem? Tranquilo? Bom, pessoal, então com isso nós terminamos esse assunto.